Oiê, pessoas! Vamos aos episódios de Easy to Love e Nikolai. Espero que gostem. Capítulo 6. Já passava da meia-noite quando eu finalmente voltei para o meu quarto naquela noite. Eu fiquei na sala por um tempo. Eu queria ver se eu conseguia ter outro vislumbre do lobo que estava vagando no parque. Mas nada, não tem nada, nem um pouquinho suspeito. Se eu quiser entrar em contato com ele, vou ter que ser muito paciente. Tenho certeza que sua presença aqui tem algo a ver com os Bartoli. Eu não posso explicar, mas tenho a sensação de que eles estão conectados de alguma forma. Um palpite, uma coincidência. Eu posso sentir isso dentro de mim. Esse lobo não é apenas um lobo. Eu deito na cama e hesito em assistir um seriado. Vai me ajudar a dormir e parar de pensar no lobo e no Nikolai. Mas no final, meus olhos se fecham sozinhos. Eu me sinto caindo no sono profundo e, como por mágica, eu me vejo na Universidade de Londres. Eu vou direto para o laboratório onde costumo encontrar o Ludwig. Ao entrar na sala, ele está tão absorvido com o que está fazendo que nem percebe que estou aqui. Laila, olá, Ludwig, você se esqueceu do nosso almoço? Ludwig então se vira para mim e me dá um sorrisinho contrito. Ludwig, eu sinto muito, Laila, eu perdi a noção do tempo. Laila, como sempre, você está tão obcecado com sua pesquisa que o mundo pode desmoronar ao seu redor sem que você perceba. Ludwig, você está certa, eu preciso prestar mais atenção ao que está acontecendo ao meu redor e a você. Se aproximar dele e ficar parada. Eu ando até ele e o Ludwig pega minha mão para beijá-la. Ele pode ser um pouco impetuoso às vezes, mas ele também é um verdadeiro cavalheiro, e é disso que eu gosto nele. Laila, não se preocupe, Ludwig, eu entendo. Eu sei o quão importante sua pesquisa é para você. Eu só ainda não descobri por quê. Ludwig, por quê? Bem, vamos apenas dizer que vou salvar o mundo. Laila, acerto, se te deixa feliz. Ludwig, eu gostaria de encontrar a cura para certas doenças relacionadas ao sangue que têm perturbado o equilíbrio do mundo. Eu sondo o Ludwig com os olhos e ele percebe que não entendo o que ele quer dizer. Laila, que tipo de doença? É ainda sobre a hemofilia? Ludwig, não somente. Eu observo o Ludwig surpresa com seu tom enigmático. Eu não sabia que ele estava pesquisando sobre outras coisas. Ludwig, algumas pessoas têm o sangue instável. Daria para qualificá-lo, no caso deles, como um tipo de doença que age no sistema sanguíneo, materializando-se mais tarde em verdadeira transformação física. O Ludwig parece inquieto, apaixonado pelo que está dizendo e mexendo em muitos tubos de ensaio, todos rotulados com etiquetas coloridas diferentes. Ludwig, imagine que o sangue deles está contaminado por uma bactéria que fica dormente e é acionada quando certas condições são propícias. Ele é assustador às vezes, é emocionante. Eu não entendo bem o que ele quer dizer com transformação. Ele parece que parar é uma doença e eu não gosto disso. É uma doença mortal? Provavelmente dado o quão apaixonado o Ludwig está. De repente, sou atingida por uma terrível dúvida. De repente, me pergunto se o próprio Ludwig está com essa doença. Isso explicaria por que ele está se dedicando tanto em sua pesquisa. Laila, quero dizer, você tem essa doença, Ludwig? Os olhos do Ludwig escurecem. É como um choque elétrico, como se alguém estivesse passando uma faca pelo seu peito. Laila, meu Deus, Ludwig.
Eu me preocupo tanto com ele que de repente me sinto aterrorizada que ele possa estar em perigo. O Ludwig parece sentir minha preocupação e se aproxima de mim. Ele lança um olhar preocupado para a porta, certificando-se de que ninguém mais possa ouvir. Ludwig, se eu te disser, você promete não fugir, Layla? Layla, Ludwig, pare com isso, você está me assustando. Ele me senta em um dos bancos do laboratório e pega minhas mãos. Deixa ele continuar, solto minhas mãos das dele. Eu deixo mergulhando meus olhos nos dele. Eu estou preocupada. Ludwig, foi há 2 anos. Eu estava trabalhando com o professor Hulsey, conduzindo algumas pesquisas, às vezes até muito tarde da noite. Um fazendeiro e seu filho nos trouxeram uma fera selvagem. Ele atacou o rebanho deles e eles atiraram nele. Aparentemente o mataram. O professor estava trabalhando em transfusões e ele precisava de cadáveres humanos e animais para fazer suas pesquisas. Por que ele está me contando esse horror? Layla, Ludwig, Ludwig, me deixe terminar. Eu nunca tinha visto tal criatura, era como um lobo, mas estranhamente também parecia um homem. Quando estávamos montando o nosso dispositivo de transfusão, a criatura acordou. Eu estremeço imaginando a cena. Ludwig, ele tentou atacar o professor, eu pulei entre os dois e a fera me mordeu. Layla, meu Deus! Ludwig, em um esforço final, a besta uivou antes de desmoronar de volta ao chão, morta. Desde aquele dia eu sou como se fosse... Eu sou o que eles chamam de lobisomem. De repente eu me levanto do meu banquinho e dou um passo para trás, pressionando minhas mãos no meu peito. Não pode ser verdade, eu estou em estado de choque. Eu posso dizer que o Ludwig está falando sério pelo olhar em seus olhos. Estou chocada, mas por mais estranho que pareça, sei que ele está me falando a verdade. Ludwig, aquele dia, aquela criatura, aquele lobisomem, me mordeu. Isso me infectou com a mesma doença dele. Eu sei que deve parecer louco. Estou aterrorizada, eu gostaria de tranquilizá-lo. O Ludwig precisa ser tranquilizado. Eu gostaria de mostrar a ele que essa incrível revelação não muda nada entre nós, mas eu não consigo. Eu preciso ser forte, não deixá-lo ver todos os sentimentos conflitantes que me tomam. É impossível, lobisomens não existem. O Ludwig tenta andar em minha direção, mas eu recuo imediatamente e ele suspira. Layla, sinto muito, Ludwig, mas eu preciso entender. Ludwig, no começo eu não podia acreditar. Um lobisomem, eu de todas as pessoas, um amante da ciência. Eu não conseguia compreender uma coisa dessas. Eu pensei que estava ficando louco, que eu estava perdendo a cabeça. Layla, e o professor, ele... Ludwig, não. O professor Woolsey morreu de ataque cardíaco no ano passado e levou meu segredo para o túmulo. Estou sozinho com essa coisa no meu sangue. Eu coloco a mão atrás de mim para me encostar na parede. Não consigo respirar. O Ludwig parece preocupado. Ludwig, Layla, eu nunca vou te machucar. Apesar do que eu tenho, eu ainda sou o mesmo. Layla, como você pode ter tanta certeza? Ludwig, porque eu só me transformo quando tem lua cheia. Eu tenho um calendário exato e eu me tranco em um quarto nessas noites. Eu acredito nele. Eu fico cética. Eu sempre confiei nele e eu sei que o Ludwig é um bom homem. Eu sei que ele nunca me machucaria. De qualquer forma, se ele quisesse, ele já teria feito isso. Infelizmente, antes que eu tenha tempo de responder a pergunta do Ludwig, algo me vem à mente. Layla, Ludwig?
Eu abro meus olhos, tremendo e suada. Estou de volta ao meu quarto. Eu lembro do sonho em minha mente rapidamente. Mais uma vez, o passado falou e dessa vez revelou algo insano. O Ludwig, um lobisomem. Eu me pergunto se o Nikolai sabe sobre essa metamorfose. Isso explicaria porque ele sempre achou que o Ludwig fosse o responsável. De repente, sou tomada pela dúvida. Esse sonho foi real ou minha mente está me enganando de novo? O fato de eu ter visto um lobo vagando pela mansão nessas últimas noites pode ter feito a minha imaginação correr solta. Aquela sombra que nos atacou no laboratório foi talvez minha mente tentando me fazer entender que o Ludwig era, na verdade, um lobisomem? Eu estou misturando as coisas, é diferente. Não devo confundir o que acontece nos meus sonhos com o que acontece na realidade. Caso contrário, tudo se mistura e se confunde. A revelação do Ludwig lança uma nova luz sobre o que pode ter acontecido naquela noite em que a Layla foi morta. Poderia ter sido o Ludwig quem ficou comigo quando eu estava sangrando até a morte? Há muitas perguntas sem resposta. É esmagador. No dia seguinte, vou cedo ao campus para ir à biblioteca e fazer algumas pesquisas sobre os lobisomens. Eu preciso obter o máximo de informação possível sobre essas criaturas terríveis. Eu gostaria de perguntar ao professor Jones sobre isso, mas ele ainda está desaparecido. Eu vou até a administração para ver se alguém ouviu falar do professor Jones e se eles sabem quando ele estará de volta. Mas ninguém sabe de nada. Viva a administração! Um professor desaparece e ninguém se importa. Isso me preocupa, agora não é hora. Apesar do que eu vi até agora, não consigo deixar de me preocupar com ele. Eu entro na vasta biblioteca e vou direto para a seção oculta. É lá que vou encontrar os melhores livros sobre o assunto, o professor Jones nos disse uma vez durante a aula. E obviamente era para ele que eu deveria estar fazendo todas essas perguntas. Infelizmente ele não está aqui para me esclarecer, seja sobre lobisomens ou os meus sonhos. Eu tenho que descobrir sozinha. É quase como se o desaparecimento dele tivesse sido programado para me impedir de descobrir certas coisas. Ele teria me ajudado a descobrir mais rápido, ele teria me colocado no caminho certo. O professor Jones teria guiado a minha pesquisa, ele teria me dito quais livros ler. E talvez eu pudesse entender melhor as características dos lobisomens morfologicamente falando. Ele poderia até ter me tranquilizado sobre o Ludwig, porque agora eu não consigo vê-lo diferente de outra coisa além de uma fera. Me entristece, é como se o adorável e carinhoso Ludwig dos meus sonhos tivesse desaparecido completamente. A biblioteca tem toda uma gama de livros sobre todos os tipos de criaturas, bruxas, vampiros, súcubos, demônios, elfos e, claro, lobisomens. Eu escolho 2 grandes e velhos livros com capas de couro. O primeiro livro fala sobre a evolução dos lobisomens ao longo dos séculos, o segundo dos fenômenos de transformação devido a uma mutação no sangue. Os livros são muito pesados e cada um tem pelo menos 300 páginas. Isso deve me manter ocupada por um bom tempo. O que eu li no primeiro volume é fascinante. Os lobisomens, também conhecidos como licântropos, aparecem pela primeira vez na Idade Média na Alemanha. Mas essas criaturas também são mencionadas na mitologia grega. Estou tão imersa em minha leitura que não percebo a biblioteca ficando gradualmente vazia. Quando finalmente tiro os olhos dos livros, estou praticamente sozinha. A biblioteca está fechando. Eu nunca terei tempo suficiente, ainda tenho um pouco de tempo. Eu já passei pela maioria dos 2 livros. Eu quase cheguei ao capítulo que eu queria, o da composição do sangue. Meia hora é tempo suficiente para conseguir informações interessantes e parar de ver o Ludwig como uma fera monstruosa.
Mas então, para minha absoluta surpresa, o professor Jones entra na biblioteca. Ele está andando devagar, parece um pouco mais cansado que o normal. O que aconteceu com ele? Eu imediatamente vou até ele. Eu não consigo evitar, eu só estou curiosa. É instintivo, eu estava tão preocupada com ele, eu não posso simplesmente ficar sentada aqui sem perguntar para ele como ele está. Eu tenho que saber o que aconteceu. Laila, professor Jones, estou tão feliz em te ver. Ninguém sabia onde você estava ou o que tinha acontecido com você. Esse tipo de ímpeto em relação ao meu professor me surpreende tanto quanto a ele. Professor Jones, obrigado, Laila. É gentil da sua parte se preocupar comigo. Sua observação imediatamente me faz corar, percebendo que eu posso ter sido um pouco amigável demais correndo até ele desse jeito. Somado ao fato de que, mesmo que pareça que ele não tenha dormido por uma semana, o professor Jones continua tão magnético como sempre. Até as olheiras ao redor de seus olhos aumentam seu encanto. Um misterioso tipo de charme, um charme fascinante. O charme do professor Jones é tão cativante que atrai naturalmente muitas alunas. Depois de seu repentino desaparecimento e agora reaparecimento, tenho certeza de que os rumores mais sem pé nem cabeça vão se espalhar. No entanto, preciso me acalmar, não posso deixar o professor pensar por um minuto que sou uma dessas alunas. Eu quero saber o que aconteceu, mas não tenho ideia de como fazer isso. Laila, sabe, Sr. Jones, eu não era a única preocupada com você e para onde você tinha ido. O professor Jones dá uma risada amigável. Professor Jones, bem, eu não tinha ideia de que era tão popular. Laila, você é, basta olhar para o número de alunos que frequentam suas aulas. Eu deveria dizer garotas, mas eu não quero que ele pense que eu esteja com ciúmes, interessada. Eu não quero que ele interprete mal minhas palavras. Não é o físico dele que me fascina, mas sim o seu conhecimento. Laila, onde você foi? E o seu carro? Por que você deixou no estacionamento do campus? Meu Deus, ele mal voltou, ela tá enchendo ele de perguntas. Eu tenho 1000 perguntas que estou morrendo de vontade de fazer a ele, mas eu não quero soar como uma mexeriqueira. Já tá soando. O professor Jones olha para mim de forma penetrante. Eu tenho dificuldade em analisar o seu olhar. Professor Jones, eu percebi que você não está mais me chamando pelo meu primeiro nome. Minha ausência fez você reconsiderar as coisas? Eu fico completamente vermelha, o que faz o professor Jones rir. Professor Jones, estou só te provocando. Eu entendo que ainda estamos na biblioteca. Qualquer um poderia nos ouvir. Mas para responder a sua pergunta, eu não me senti muito bem e pedi a alguém para me levar em casa. Laila, você estava doente, então? Professor Jones, sim, por alguns dias, mas agora estou melhor. Laila, tem certeza de que não tem mais nada? É só minha imaginação, eu não acredito nele. Eu me sinto um pouco mal imaginando todos os tipos de cenários quando o professor Jones estava, na verdade, só de cama com gripe. Professor Jones, não, Laila, não tem mais nada. Você acabou de me interrogar? Ops, acho que estou pegando pesado com as minhas perguntas. O professor Jones em seguida olha para minha mesa e vê os livros que estou lendo. Professor Jones, lobisomens? Agora é minha chance de trazê-lo para o assunto que realmente me interessa, a transformação do Ludwig. Vamos lá, Laila, aproveite sua chance, garota. O mais importante é formular ideias para não passar por maluca. Não falar muito, não colocar o Ludwig nisso tudo. Os Bartoli já têm um certo rancor por mim por aparentemente falar demais. Bem, o Drogo, na verdade. Eu não gostaria de provar que ele está certo. Laila, sim, é um assunto particularmente interessante. Na sua ausência, eu tive que estudar sozinha.
Bom, pessoas, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscrevam. Até a próxima!